Bênção demais, é uma alegria, ao mesmo tempo um temor, né? Uma certa angústia de alma de estar aqui nesse lugar e poder compartilhar um pouco daquilo que é esse momento que nós estamos vivendo como família de Deus, né? Falar sobre compaixão, falar da visão de Jesus para todos nós. E quando nós lemos o texto, e esse texto tem tudo a ver, é o texto do nosso ano, né? E todos nós estamos ouvindo sobre ele já há algum tempo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9, verso 35 em diante, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Esse é o texto que nós queremos nos identificar e meditarmos sobre ele, aplicarmos. Tenho certeza que todos nós já ouvimos muitas vezes, já tivemos oportunidade, né, de ministrar sobre esse texto, conhecer aquilo que Deus tem revelado a nós. Mas é importante a gente compreender algumas coisas, né? Estamos falando de compaixão e muitas vezes a gente não compreende o que nós estamos querendo dizer, porque nós não entendemos exatamente o significado, né? Às vezes a gente está lá falando e a língua é dinâmica, a língua vai aprendendo novas expressões, palavras tomam novos sentidos. Se você for pesquisar, os educadores dizem que de 15 em 15 anos normalmente tem uma revisão nos dicionários, porque o significado entra, as coisas que eram apenas regionais passam a ser parte do vocabulário de toda a nação. Então hoje, nós falamos de duas coisas. Primeiro, que nós estamos no dia do lançamento de um disco chamado Inspiração. E a ideia, quando a gente há 40, 60 dias atrás, não tinha música, não tinha nada, Danilo é um dos nossos produtores, e nós estávamos ali, vamos fazer o disco, vamos fazer o CD. E aí, aquele primeiro momento, todo mundo, mas como? Falando, vamos fazer o CD, inspiração, vamos produzir algo para inspirar as pessoas, para levar as pessoas, elevar as pessoas à presença de Deus, para desafiar o coração, né, para promover. Está lá, ficou pronto o CD, está lá na porta, ficou lindo, né? Deus deu música, Deus deu salmos, Deus deu cântico, ajuntamos a equipe, preparamos, gravamos, foi masterizado nos Estados Unidos, voltou, e hoje está aí, sendo apresentado a toda a família da fé. Inspiração tem a ver, quando a gente vai estudar lá, o que o dicionário diz, ou da onde vem a palavra vem de inspirare, que é de soprar, ou insuflar. Todos nós somos motivados, somos soprados na nossa vida. Então inspiração tem a ver com inspirar alguém, motivar ao outro, trazer, né, criatividade. Você já viu quando o poeta diz, a minha musa inspiradora, é aquela que me inspirou a fazer essa poesia, essa canção. Todos nós, na nossa vida, somos inspirados por algo. Somos motivados, somos movidos numa determinada direção, por pessoas, por coisas. Todos nós temos isso. Inspirar vem de respirar profundamente. Isso tomou uma conotação um pouco depois, mas o verbo, primeiro lá, tinha a ver com soprar, pneuma. Na palavra de Deus a gente diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. O que significa? Que Deus soprou aos homens para que eles inspirassem, ou seja, o Espírito de Deus trouxe inspiração para que eles pudessem escrever. Portanto, todos nós vivemos, e uma das ilustrações mais fáceis de entender, somos cheios. Todos nós estamos cheios de alguma coisa que nos motiva. Essas coisas que estão dentro de nós nos levam na direção que ela sopra. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser levados, soprados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, por não sermos soprados pelo Espírito de Deus, outro tipo de espírito, outro tipo de prática, outro tipo de motivação tem nos inspirado, tem nos levado à direção que muitas vezes nada tem a ver com o objetivo de Deus. Você já viu falar sobre pecado? E às vezes tem uma palavra que a tradução de pecado é errar o alvo, que parece complicado, errar o alvo. Errar o alvo é simplesmente quando a minha vida não está indo na direção do destino que Deus tem para mim. Então tudo aquilo que não me leva ao destino de Deus, ao alvo de Deus, ao objetivo de Deus, é pecado.
Portanto, na minha vida, mesmo as coisas que são moralmente bem ajustadas, arrumadas, se aquelas coisas não estiverem me inspirando a prosseguir para o alvo que Deus tem para a vida, é pecado. Portanto, santidade não é apenas a prática moral de alguma coisa. Santidade é me deixar ser levado, impelido por tudo aquilo que me leva ao destino de Deus. Santidade não é uma coisa passiva, não é apenas deixar de fazer as coisas erradas, mas santidade tem a ver com fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. A outra palavra que nós estamos aprendendo é compaixão. Hoje o Ari já falou um pouco aqui, a paixão de Cristo. E às vezes a gente confunde paixão, porque a gente pensa que paixão é romance. E aí a gente imagina que paixão é apenas as coisas boas, é gostoso de viver. Não, quando a gente vai comemorar a Semana Santa, ou a sexta-feira da paixão, não é porque Jesus estava lá no romance. Claro que envolve o entrega, tudo aquilo, mas tinha a ver com sofrimento. Portanto, compaixão vem da palavra de me identificar com o sofrimento do outro, muito mais do que isso, não é apenas empatia. Muita gente confunde compaixão com empatia. Eu me identifico, não. Compaixão é me envolver na solução do sofrimento do outro. Ou seja, eu ser resposta à dor daquele que sofre. E aí quando Jesus olhou para aquela multidão, diz que ele teve compaixão. Ele se identificou com a multidão e disse, e aí ele traz uma palavra positiva e esperançosa, ele diz, a seara está pronta. Apesar de serem ovelhas perdidas, como quem não tem pastor, estão sofridas, é o momento de compartilharmos com ela o amor do Criador. Mas nós precisamos de quê? Mais trabalhadores. Alguém hoje no meu seminário disse, e aí, e se muita gente se converter, o que a gente vai fazer? Não sei, se o Espírito mandar, o Espírito vai capacitar. Não é isso? Jesus opera o querer e o fazer, eis-me aqui, usa-me a mim, e vamos transitar na direção que Deus tem para a nossa vida. Compaixão é olhar o sofrimento do outro e nos colocarmos na condição de ajudar o outro na sua dor. Isso tem a ver, e é interessante que a neurociência diz que um ato de compaixão produz alegria no nosso coração. E a gente lembra de João, quando diz, quando você der o fruto de Deus na sua vida, Deus será glorificado. Quando Deus for glorificado, a alegria dele estará em vocês, e a sua alegria será completa. Você já parou para pensar? Então todas as vezes que eu ajo na direção daquilo que Deus tem para mim, eu frutifico na direção que Deus tem para mim, Deus é glorificado, não a mim, Deus é glorificado. Mas quando Deus é glorificado, a alegria dele vai na minha vida, e quando a alegria de Deus entra na minha vida, a minha alegria será completa. Sabe por quê, amado? Não há nada mais realizador do que cumprir o propósito de Deus nessa terra. Nada vai preencher mais o nosso coração do que caminhar na direção que Deus tem para nós, e não apenas para pensar no destino, mas a jornada que nos leva ao destino. Deus quer mudar a minha vida, quer mudar a sua vida. Deus está dizendo assim, eu vou te dar alegria, eu vou te dar coisa. E aí quando a gente pensa sobre compaixão, quem é o modelo? O modelo absoluto de todas as coisas é o próprio Criador, Deus, o nosso Pai, que se revela em compaixão todo o tempo. Então eu não quero olhar apenas para a realização humana, porque muitas vezes a gente confunde que a compaixão é apenas o fazer o bem, e tem a ver com tudo isso, mas não se restringe a isso. Muitas vezes a gente imagina que se apenas eu melhorar a vida de alguém, resolve. Deus não se contentou em apenas melhorar a nossa vida nessa terra. Aliás, Ele disse que nessa vida nós teríamos tribulação, teríamos agonia, sofrimento, dores. Então parece que Ele estava vendo algo que era mais eterno, como a gente aprendeu ontem. A eternidade de Deus. Deus, então, se revela um Deus de compaixão na história humana. E o que Ele diz? Ele diz, eu vou enviar o meu filho. E lá, o versículo que todos nós sabemos, né? É aquilo que Deus fala para nós, é o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, compaixão é o amor em ação, não é apenas contemplação e a pena do outro, mas é o engajamento no sofrimento alheio, onde agora eu me proponho a sofrer as dores dele, para livrá-lo das suas dores. Deu para entender? E aí Deus então se engaja na humanidade. Deus não apenas criou, né? Não é o teísmo, aquela coisa distante.
é aquilo que se engaja, se envolve na vida de todos nós. Deus amou quem enviou o seu Filho. Então, qual foi o ato de compaixão? Deus se identificou e mandou o Filho dele. E aí lá diz o que em 1 João? João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra lá? Depois João fala isso na primeira carta dele, fala assim: filhinho, não ameis apenas de palavras. O que ele estava dizendo? Encarne essa palavra na sua caminhada. Não apenas diga a respeito daquilo que você quer fazer, mas se envolva de forma prática naquilo que é necessário revelar ao mundo. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Ou seja, não é apenas um discurso bonito, bem elaborado, com boas imagens, com tudo aquilo que a gente sabe fazer, mas é o engajamento pessoal naquilo que é o meu chamado e a minha vocação. Para quê? Para revelar eternidade à vida das pessoas. Então não é apenas uma ação de melhorar a vida de alguém, mas é muito mais de revelar eternidade através do sacrifício perfeito, que há um só caminho, uma só verdade, que é Jesus Cristo, um só Senhor. Deus quer mudar a nossa história, Ele é a fonte, Ele se identificou, Ele trouxe isso para nós. E aí, beleza, mas Deus a gente não vê, por isso que Ele diz que Ele fez gente e habitou entre nós. Deus é invisível. Como é que eu vou ver Deus? Ninguém nunca viu a Deus. Então o que Deus faz? Na identificação conosco, o que Ele faz? Se faz como um de nós, para sofrer as nossas dores, para olhar aos nossos olhos, de maneira que nós compreendêssemos qual é o amor e o engajamento de Deus, o engajamento tal, que Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus do céu e do mar, se fez gente e habitou entre nós. Ele se identificou de tal forma, que Ele foi capaz de fazer-se como um de nós, nesse roupinho apertado, nesse corpinho, que se não tomar banho cheira mal. Já pensou nisso? Criador do universo. O Hubble apontado já encontrou um ponto luminoso que está a 12 bilhões de anos viajando na velocidade da luz para encontrá-lo. E quando colocar o próximo telescópio, vai encontrar que ainda a fronteira é mais distante. Porque esse é o Deus maravilhoso, Criador dos céus e do mar, e que se fez como um de nós para dizer a mim e a você: eu te amo. Você é importante para mim. Você é o centro da minha criação. Você é aquele que expressa a minha semelhança, como nós ouvimos hoje, e não apenas, ele é lá qualquer coisa. Ele engajou a expressão, O Jesus, então, é essa inspiração para todos nós. Na verdade, todas as religiões normalmente falam de compaixão. O grande desafio é que boa parte delas tenha compaixão, ou o ato, da obra em favor do próximo, como um caminho de aperfeiçoamento espiritual ou do meu próprio desenvolvimento. Mas não é assim com o Deus que nós conhecemos. Nós agimos com compaixão não para alcançarmos Deus, mas porque Deus nos alcançou. Porque agora é a nossa natureza, é a nossa condição, não há outra coisa a fazer, uma vez que eu sou nova criatura. Minha semente foi transformada, a minha vida foi transformada, portanto a minha caminhada, a minha jornada tem que ser igual ao meu Pai, não pode ser mais igual a qualquer outra coisa. Não é um caminho para que eu alcance o céu, mas é o caminho que revela o céu que me alcançou. É Jesus que entrou na minha vida e mudou a minha história. Nova criação, nova consciência, novamente, novo coração que transforma a minha vida e conforma todas as coisas. E Jesus, então, é essa personificação da compaixão de Deus. Ele é a imagem visível do amor que se fez gente e habitou entre nós. Então, não é apenas uma ação míope de fazer o bem, que se restringe às coisas desse mundo. É uma ação que revela o além, que revela a eternidade. Então, se for apenas a obra para resolver o problema de hoje, não aponta para aquilo que é a natureza do nosso Pai, porque Ele interviu na história não apenas para que tivéssemos vidas melhores, como ouvimos ontem, mas Ele interviu na nossa vida para que nós agora estivéssemos religados a Ele na eternidade. E esse caminho só tem um, é através do derramamento do sangue do Cordeiro naquela cruz, é através da obra preciosa do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da sua vida. E não apenas isso, Ele nos transformou, Ele nos livrou. Mas é interessante que Jesus fala a respeito da própria inspiração dele. Ele fala assim: olha, o filho só vê, só faz o que viu o pai fazer. Jesus é a expressão do trabalho de Deus. Ele está dizendo: tudo que eu faço porque vi meu pai fazer.
Então Jesus está dizendo mais uma vez, olha, a revelação está no absoluto, no Deus Criador. Ele diz lá em João, no capítulo 5, o Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que viu o Pai fazer. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus que sofreu conosco, que se identificou. E aí a gente lembra de Isaías 53. Isaías 53 fala o quê? Ele foi moído, ele sofreu as nossas dores, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele está dizendo que Jesus não apenas olhou e disse, coitadinho deles. Ele está dizendo, eu vou morrer a sua dor, eu vou livrá-lo do seu sofrimento, das suas angústias que o pecado tem causado. E agora os seus sofrimentos serão sofrimentos a respeito do quê? Da vida que eu tenho para você. O mortificar o pecado, livrar do pecado, desembaraçar das coisas desse mundo e olhar para aquilo que é eterno. Sabe o que nos livra, amado? De nós mesmos? A consciência de eternidade. A consciência daquilo que Deus quer produzir em mim, já produziu em Cristo, através de Cristo na minha vida. Compaixão é o amor em ação, é a resposta ao sofrimento do outro. Jesus é a resposta de Deus, é a ação de Deus em favor da humanidade. Jesus é a personificação de que Deus interveio na história para que eu e você tivéssemos vida, e a vida eterna que Ele propõe para nós. Ele veio para salvar, e não para mais nos condenar. Então, amado, Jesus é um modelo absoluto para nós. E aí, Jesus constrói uma história para nós. Ele agora diz, assim como o Pai me inspirou e me enviou, Ele diz, agora vocês devem viver da mesma forma. Cantamos aqui, nós somos o sal dessa terra, depois cantamos 1 João 3,16. Quando diz lá o quê? Agora, filhinhos, que nós devemos dar a nossa vida como Jesus deu a vida por nós. Agora nós devemos conceder a nossa vida, nós vamos viver pelo outro, nós vamos entregar a nossa vida. Diz lá, Cristo deu sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações, quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 3. Como o Pai me enviou, Jesus agora nos envia. E lá no João 20 ele diz isso, assim como o Pai me enviou, eu também envio a você. O interessante, que estudando sobre compaixão e vendo o que a ciência, os estudos humanos dizem, compaixão tem uma resistência muito forte na vida de toda a humanidade. Sabe qual é? Medo. Eu fui ler aqui e falei, medo? Medo, sabe por quê? Porque as pessoas que querem ajudar o seu próximo, têm medo de que ela se torne vulnerável ao outro, ao ponto do outro aproveitar daquilo e tirar vantagem sobre si. Ou seja, eu quero ajudar, mas tem medo de que eu fique vulnerável na minha identificação muito grande com ele. É mais ou menos como um médico que não consegue se envolver emocionalmente com todos os seus clientes ou seus pacientes, porque ele vai ficar massacrado. Então acaba sendo um prontuário, um número. Por isso que quando a gente quer procurar um médico, a gente quer procurar alguém que você conhece, de maneira que aquela pessoa se identifique com a sua dor, com a preocupação da sua casa. Mas o medo restringe isso. E aí nós olhamos para quem? Jesus diz, olha para mim. Jesus diz, olha, ninguém pode fazer comigo coisa alguma. Eu voluntariamente entrego a minha vida. Então, amado, todas as vezes que eu já conheço a Deus, já entendi o propósito de Deus para a minha vida, eu não preciso ter medo de coisa alguma. Eu posso me entregar sem resistência. Eu posso me doar sem reservas. Por quê? Porque agora ninguém pode tirar de mim o que Deus me deu. A minha vida está em Cristo, e Jesus diz, aquele que está nas minhas mãos, o maligno não pode tocar, nem ninguém. Não tenha medo daquele que pode matar o corpo, tema aquele que pode destruir a sua alma. Jesus está dizendo, não tenha medo, por quê? Porque o verdadeiro amor, ou seja, o amor em ação, compaixão, lança fora todo medo. Todo medo. E aí, é interessante que outra coisa que causa constrangimento das pessoas para o ato de coisa, sabe qual é? Correria da vida. E aí a gente de novo olha para Jesus. As pessoas, nós vimos o vídeo aqui, todo mundo passando, todo mundo ocupado na vida. Ninguém tem tempo para olhar o que está acontecendo ao redor, estou muito ocupado comigo mesmo, com os meus desafios. O máximo que eu tenho é uma visão daqueles que estão bem perto de mim, da minha casa, que eu coloco na minha oração. Mas a vida em torno de mim, que nós devemos ser sal da terra, não apenas sal da minha família, não apenas sal dos meus amigos, mas da terra, do mundo.
Deus tem uma visão para o mundo, Deus tem uma visão para toda a humanidade, não apenas para um grupo de pessoas, que muitas vezes nós ficamos lá, né, achando bonitinho. Deus está dizendo: sai da tua tenda, alarga a tua tenda, estica as tuas amarras, amplia a tua tenda, amplia a tua tenda. Deus está dizendo: há muita gente, a seara é grande, e tem pouco trabalhador, se engaja na obra do Senhor, para e presta atenção. E aí a gente lembra do cego, do Bartimeu. Bartimeu estava lá e Jesus passava com a companhia, e Jesus dá o exemplo, e Jesus lá no objetivo, e de repente aquele homem que era pobre, provavelmente estava mal vestido, sentado à beira do caminho, ele sentava lá e dizia: filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, filho de Davi. E os discípulos em torno disseram: cala a boca, deixa Jesus estar ocupado demais, não tem o que fazer. E Jesus para, gente, eu vim para esses. Jesus para tudo, vai até aquele homem, e entende que o processo de vida de compaixão tem a ver com aquele que tem necessidade, e que muitas vezes está colocado por Deus no meio do meu caminho, à beira por onde eu passo, e eu tenho que ter os olhos de Jesus para olhar em torno de mim. Eu não preciso olhar tão longe, eu não preciso encontrar a nação mais longínqua, porque Deus tem colocado pessoas, dia após dia, perto de nós, para que nós pudéssemos ser a ação de Deus, os olhos de Jesus à cidade. Como é que você tem olhado a sua cidade? Quais são as coisas da cidade que você tem olhado? Jesus diz lá, Tiago, quando escreve, ele diz: vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Tiago escrevendo daquele que estava lá negociando, pensando no amanhã, correndo de um lado para o outro. E aí João diz mais uma vez: aquele que possui recurso diante deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que os nossos olhos sejam os olhos de Jesus, que os nossos olhos sejam os olhos de compaixão. E é tão interessante que compaixão é contagiante. Se você parar e ver muitos vídeos que estão aí na internet, eles colocam lá uma simulação, alguém padecendo na escada do metrô, caído no meio da calçada, as pessoas aflitas, andando de lado, preocupadas com seus problemas, elas pulam e passam. Mas se uma pessoa parar, quando uma pessoa para, um ajuntamento vem para resolver o problema daquela pessoa. Talvez você é esse primeiro, que vai desencadear uma cadeia, que vai desenvolver um processo, que vai mudar a história de um bairro, vai mudar a história de uma cidade, vai mudar a história de uma nação, vai mudar a história de uma geração. Mas é preciso parar da correria do dia a dia e olhar por aqueles que Deus tem colocado no meio caminho da minha vida. Você está pronto para isso? Sejamos como aquele homem de Samaria. O religioso passou, o adorador passou. Ali tinha a ver com muitas coisas, porque falava do povo samaritano, e Jesus estava ensinando sobre não ter preconceito com os samaritanos, porque eram misturados, né? Eles tinham sido dominados por uma nação distante, tinham casado com outras mulheres. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. As cidades. Se Jesus estivesse entre nós nos dias de hoje, o que ele viria? Quais são as dores dessas pessoas? As cidades cada vez se tornam mais populosas. Cerca de 200 mil pessoas. Sabe o que é isso? 200 mil pessoas se deslocam a cada dia para as cidades. Em poucos anos, a população que estará vivendo nas cidades é maior do que a população que nós temos viva hoje. Hoje nós temos 7 bilhões e meio de habitantes. Quando a população alcançar 10 bilhões, 70% dela estará morando nas cidades. Que grande oportunidade! Os grandes ajuntamentos estarão próximos de nós, onde qualquer reação em cadeia vai alcançar uma cidade de milhões. Com a tecnologia, com as possibilidades de comunicação, com os recursos que temos à mão, nenhuma geração da história teve tanta oportunidade de compartilhar o amor de Deus como a nossa geração tem tido até hoje. Mas muitas vezes nós estamos ocupados demais conosco mesmo. As nossas listas de orações são daqueles que são igual aos pagãos, porque fala do que vestir, onde morar, o que comer. E Jesus diz: não se ocupe dessas coisas. Essas coisas quem está ocupado é quem não me conhece, porque aquele que me conhece busca o meu reino, e porque sabe que essas coisas o Pai sabe que você precisa, e o Pai vai conceder todas elas a você. Ele não está dizendo que você vai ficar sem elas, ele está dizendo que Ele já sabe que você terá tudo isso. Qual a estratégia de Jesus? A minha vida, a sua vida. Se você
às vezes na Bíblia a gente perde alguns ensinos, porque como a partir de um certo momento da história, para facilitar a leitura, nós dividimos a Bíblia primeiro em capítulos, depois capítulos e versículos. Às vezes o texto vem, muda de capítulo, a gente pensa que é outra história, que é mais ou menos assim que a gente escreve livro. Mas não, a resposta de Jesus para isso, sabe qual foi? Vem lá 9, 35, 36, 37, 38, aí lá no capítulo 10 começa assim: tendo Jesus chamado os 12, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para expelir, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus olhou para a multidão, viu que ela estava carente de pastorado, de cuidado, de zelo, de referência, de guia, de liderança, de processo que revela Cristo para a vida deles, de luz que ilumina o caminho, de sal que traz sabor e esperança. E aí o que é que Jesus responde à necessidade? Senta com os discípulos e o prepara para a missão que eles deveriam fazer. É isso que Jesus quer de nós, que nós possamos ser os discípulos que respondem. E lá no verso 5 ele diz: a esses 12 enviou Jesus dizendo: pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça você dá. O coração de Deus responde à dor humana, enviando o seu Filho como resposta. O Filho responde à dor humana, enviando os seus discípulos como resposta. Nós somos então a consolação, a mão que ajuda, o abraço que aconchega, o poder que liberta. Nós somos, portanto, o sal dessa terra e a luz desse mundo. Nós somos o Deus em ação na história. Assim como Deus enviou Jesus para revelar ao mundo o seu amor, Jesus nos envia então para revelar ao mundo o amor do Pai, porque ninguém pode ver a Deus. E normalmente a gente se converte primeiro vendo Jesus na vida de alguém. Não é isso? A gente vê Jesus na vida de alguém. Então ele está dizendo que nós somos aquele que revela a graça maravilhosa de Deus. Quando a gente pensa sobre isso, o que você tem olhado pelas cidades? Qual é a sua paixão? Você sabe que compaixão passa também por uma certa indignação que às vezes promove uma raiva interna que se revela em ação de bondade. Ou seja, há uma indignação tão grande na minha vida com a situação, que eu me proponho a ser resposta, então eu me engajo inteiramente. Eu estou com tanta raiva que eu não posso ver que aquela situação perdure mais, e agora eu vou me tornar resposta àquela situação, eu vou me engajar no problema, eu vou arregaçar as mangas e vou ajudar quem precisa de ajudar. Seus olhos estão colocados aonde? Talvez lá na sua vida, os olhos que te dirigem, quem sabe seja da criança, do órfão. 3,7 milhões de órfãos no Brasil, de pai ou de mãe. 150 mil órfãos de pai e mãe, fora as crianças em estado de risco, de famílias com problemas internos. Qual é a resposta? Jesus colocou lá que uma das categorias de pessoas que Jesus fala muito, que a Bíblia toda fala, é órfão. Não é isso? É o órfão, a viúva, o que está preso, o estrangeiro. Algumas coisas Jesus fala: você tem que tomar conta dessas coisas. Talvez lá na sua vida, você fala assim: não, mas talvez seja o mundo da juventude que está se drogando. O Brasil hoje consome 4 vezes mais cocaína do que a média mundial. As pessoas estão se matando porque elas querem encontrar uma alegria de viver. Elas querem encontrar uma razão na sua caminhada em que alguma alegria, alguma satisfação. E amado, nós sabemos disso, que é o único lugar que nós vamos ter alegria genuína e verdadeira é em Cristo Jesus, é a alegria do Espírito Santo, porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Talvez na sua vida, tá bom, isso não me comove, não são os olhos para isso, talvez seja a miséria. 20 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza ou da extrema pobreza, e que muitas vezes estão alimentando seus filhos no lixo, estão abaixo daquilo que são as suas necessidades básicas. Você tem olhos? Quais são os seus olhos? Aonde você está vendo? Talvez os seus olhos estejam não apenas no lixo, talvez seus olhos estejam no homem de negócio. Já parou para pensar? Às vezes a gente pensa só lá no pobre, nas coisas, mas aquele homem, no Brasil em 2014, fecharam mais empresas do que abriram. Em 2015, quase 2 milhões de empresas foram fechadas no Brasil. Muitos homens de negócio que sonharam, empreenderam, colocaram a sua vida, seus recursos, estão pulando de prédio,
porque não estão conseguindo mais manter os seus trabalhos, postos de trabalho sendo sumidos, extintos da noite para o dia, empresas que estão lá vibrantes, sonharam, gente empreendedora, e que está angustiado. Talvez seja assim na sua vida, talvez você está vendo isso na sua congregação, homens de negócios abatidos de alma. Eu estava nos Estados Unidos, e eu peguei um Uber do aeroporto, e vim conversando com um rapaz lá de Goiânia, e ele diz, ele era amigo do pessoal que nos conhece lá, ele falou assim, eu tenho 2 casas de eventos em Goiânia, vim para cá porque eu não estava conseguindo mais manter a minha família no Brasil, estou trabalhando de Uber aqui, tem 2 prédios, que o prédio deve valer 5 milhões, os 2 juntos, mas eu não tenho dinheiro no meu dia a dia e não consigo vender meu prédio, estou aqui trabalhando de Uber na Flórida. Pessoas que estão buscando empreender, e talvez seja a dor de muitas pessoas que estão na sua congregação, ou talvez sejam os prisioneiros. Brasil é a 4ª maior população carcerária do mundo, e só não está em terceiro lugar, porque os mandatos que tem para cumprir não foram cumpridos, cerca de 200 mil mandatos de prisão não foram cumpridos. Nós passaríamos a Rússia e perderíamos apenas para os Estados Unidos, para a China, e ficaríamos em terceiro lugar, pódio. E a Bíblia diz que eu estava preso e você não me visitou. Talvez na sua vida, a dor maior seja da juventude. Jovens que estão buscando viver a vida intensamente, gente comum. Não apenas aqueles que estão se drogando, mas aqueles que estão tentando encontrar uma direção na sua vida. E muitas vezes estão envolvidos em prostituição, em orgia, na tentativa de se alegrar com alguma coisa, uma onda, para trazer alguma coisa no meu coração, e às vezes você está passando pela rua e fala assim, está amarrado em nome de Jesus, não há olhos para ver essa juventude dizer, como eu vou comunicar o Evangelho para a vida dessas pessoas, como eu vou ser um sinal visível para a vida dessas pessoas, e aí a gente para pensar, tá bom, tudo isso está onde? Jesus não veio inaugurar uma ONG, Jesus não veio fazer um ministério de evangelismo apenas, Jesus não veio montar uma banda para gravar um CD, Jesus não veio para inaugurar uma grande conferência, Jesus veio para estabelecer comunidades, famílias, igrejas espalhadas por todo lugar, Jesus veio para que eu e você, engajados nisso, pudéssemos ampliar a nossa visão, e engajados na obra que Ele tem, pudéssemos ser resposta a tudo isso. A igreja local é a resposta à dor. Eu me lembro da minha juventude, envolvido com tudo isso, talvez eu pudesse estar nesse momento aqui, isso eu já passei, por aquilo eu já passei, eu não sou órfão, mas sou neto de pais, de avós divorciados, pais divorciados, família disfuncional, onde que tudo pudesse ser escândalo, e sabe aonde que a minha vida foi resgatada? Igreja, a família de Deus me acolheu. Eu me lembro uma vez, por 2 vezes, saí armado, com a 765 na mão, para resolver situações, e que a pessoa não reagiu, porque senão talvez hoje eu estava lá cumprindo, era pena, por assassinato, e Deus me livrou. Aonde foi? Igreja. Quando eu vejo o Léo, que quando saía de casa, a mãe saía de casa, trancava ele do lado de fora, para ele não ter acesso dentro da casa dele. Quando eu vejo o Sombra, pastor, eu vejo o Tim, vejo a minha vida, quando eu vejo os irmãos que estão chegando lá na igreja transformados, que vieram de famílias que não tinham nada, de gente drogada que comia do lixo, gente que estava quebrada, gente que estava na balada, gente que estava tantas coisas na vida. Nenhum lugar nesse planeta promove mais compaixão do que a igreja exercendo o seu papel funcional. Nada, nem ninguém, nenhuma organização humana, nenhum processo humano, nenhuma transformação política, se não for a igreja. É por isso que Jesus deu a vida para o mundo, estabeleceu a sua igreja para ser luz do mundo. Nós somos a nação sacerdotal para o mundo. Nós temos que olhar para o perdido e bater o coração forte e dizer: eu não posso continuar do jeito que eu estou, eu tenho que ganhar mais um, eu tenho que ganhar mais um, porque as pessoas estão morrendo, e muitas vezes nós estamos lá confortáveis, com um discurso bonito sobre eclesiologia, teologia, mas não há prática de salvar o perdido, não há engajamento na cidade que você está, na proclamação do reino, onde essas pessoas vão ser transformadas. Eu estava conversando com a Zaf lá em casa, uma vez o ônibus dessa organização aqui, estava viajando,
e foi acometido de um assalto, mão armada, deram tiro no ônibus, e uma das pessoas que estava envolvida nesse assalto, frequenta a minha congregação agora, porque o Evangelho alcançou o coração dele, da casa dele, da família dele. Isso é o poder de Deus, isso é o poder de Deus, e se nós não entendermos isso, e nos engajar que tem, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, centenas, milhares de igrejas plantadas, eu creio, não há outro plano de Deus que não for a sua igreja, não há outro plano. Chega de discurso, falar, não quero ser mais evangélico, quero ser mais... Nós somos discípulos do Cristo, e o que nós vamos fazer para nos engajar numa comissão com Ele, e a missão de Cristo é, eu vou edificar a minha igreja, e a igreja na história, no local, na geografia em que você está, há uma missão de Deus, há um propósito de Deus, não é apenas um clube de serviço, não é um clube religioso, não é um clube de discussão teológica, é um lugar onde há compaixão, e o aflito vai chegar, e você pode receber, fazer dele pai de família, o adulto vai deixar seu adultério, a prostituta vai virar mãe de família. Quem quer isso para você? Transformação, mudança do meu entendimento, engajamento. As pessoas estão morrendo, e nós estamos brincando, esperando, não, e se vier pouca gente, vem todo mundo, porque é uma questão de céu e inferno. Deus quer fazer algo na nossa vida. A transformação da cidade não vem pela imposição de leis, ou de governos, mas de um povo, de gente, habitantes das cidades transformados no seu entendimento, onde mesmo que a lei for uma, a ação do reino é outra. Compaixão. E eu dizer uma coisa para você, Deus colocou, lá em Efésios diz, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu Cristo à igreja, como seu único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, e o qual completa todas as coisas, e em todos os lugares. Então nós vamos fazer de tudo, nós vamos gravar CD, nós vamos fazer conferência, nós vamos abrir frente de trabalho, vamos plantar novas igrejas, vamos abrir ONGs, mas não se esqueça que tudo isso tem que ser fruto da igreja, da comunidade, ir de cidade em cidade, encontrar o homem de paz, ficar ali, ensinar o evangelho, deixar uma família, estabelecer presbítero, ir para outra cidade, estabelecer ali novas igrejas. Está animado? O Bill Hybels, lá da Willow Creek, diz assim: nada na terra tem maior potencial para mudar vidas e realizar trabalho do reino de Deus nas comunidades do que a igreja local. Não há nada como a igreja local quando está funcionando na sua plenitude. Sua beleza é indescritível, seu poder é de tirar fôlego, seu potencial é ilimitado. Nenhuma outra organização da terra é como a igreja. Nada chega sequer perto da família de Deus. A igreja local, jovens, famílias restauradas, quantos casamentos restaurados, quantos filhos dentro de casa que foram adotados. Amado, só Cristo salva. Lá em Efésios eu quero concluir, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, potestades. Nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo.